Eu quero mostrar a história do homem que esperou 50 anos para se vingar de um colega de escola. Imagina só, já aconteceu com você uma coisa lá de trás que vem te atormentando? Eu já conversei com algumas pessoas que dizem, olha, eu consigo perdoar, mas eu preciso de tempo. Eu só consigo esquecer depois de um certo tempo. Nunca é na hora. Tem gente que faz isso, né? Algumas pessoas liberam o perdão logo e elas vivem bem, porque o perdão faz bem para quem perdoa, né? Não é só para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa, porque você deixa de conviver com aquilo. Só que esse homem, ele esperou 50 anos para se vingar. Porque lá atrás, quando ele estava no colégio, no vestiário da escola, ele foi humilhado na frente de todo mundo, porque um rapaz mais forte do que ele teria dado um cuecão. Sabe como é que é o cuecão, Lombardi? Não, como é que é? Eu não vou poder explicar aqui em você, rapaz, mas olha só. Você pega, por exemplo, aqui na cueca do rapaz, você sobe. Brincadeira de mau gosto. Levanta. Eu acho isso aqui ridículo. Terrível. Nunca gostei desse tipo de brincadeira. Mas tem alguns que acham graça, acham uma estupidez tão grande, sem tamanho. Deram um cuecão nesse rapaz, todo mundo riu da cara dele. Na época ele era menorzinho e ele guardou aquele sentimento, sabe? De ódio. Aquele ódio, aquela mágoa que envenena a alma. 50 anos depois ele teve uma oportunidade e ele não pensou duas vezes. Ele decidiu se vingar. Aos 73 anos de idade, ele foi até a casa do Norman, tocou a campainha, confirmou que era mesmo ele, aquele colega lá do passado. Ele contou o que ele estava fazendo ali, que ele veio para se vingar. E ele teve essa atitude que você vai ver agora. Uma vingança que demorou 50 anos para acontecer. Bullying da época do colégio que alimentou a ira de uma estudante. Ele cresceu, virou adulto, chegaram até os cabelos brancos, mas nunca esqueceu. Passar, essa é uma história que comoveu os Estados Unidos em 2012, que voltou a ser muito comentada nas redes sociais. Um aposentado de 73 anos matou um ex-colega de escola por vingança, meio século depois de um trote. O ano era 1950. O jovem Carl Erickson estava no vestiário da escola quando Norman Johnson, o auxiliar do técnico de futebol, entrou. Naquele momento, Norman fez o chamado cuecão. Ele puxou a cueca de Carl até a cabeça do jovem. Uma humilhação na frente de todos os atletas da escola Madison, em Dakota do Sul. Uma ação do passado pode impactar em decisões futuras, quer seja de suicídio, homicídio, agressão, intolerância, a partir do momento que esta pessoa não teve a solução adequada da dificuldade causada pela humilhação. Carl alimentou raiva durante 50 anos, até que decidiu se vingar. Era noite quando Carl colocou o plano em prática. Norman Johnson, na época com 72 anos, dava aulas e era treinador aposentado. Ele estava em casa quando a campainha tocou. Carl perguntou se era Norman e, depois de confirmar a identidade, disparou 2 vezes contra o rosto de Norman, que morreu na hora. Carl foi preso e levado a julgamento por ter matado o antigo colega de escola. No tribunal, ele afirmou carregar no subconsciente a lembrança do trote no vestiário dos anos 50. Tem situações que desenvolvem a doença mental, transtorno de estresse pós-traumático, em que as lembranças daquela situação são contínuas, vívidas, com sonhos aterrorizantes e que grande parte do tempo mental fica lembrando dessa situação, remoendo, sofrendo e com dificuldades. O curioso é que apenas Carl confirmou o trote e mais ninguém. Norman Johnson era a figura querida na comunidade. Mais de 600 pessoas foram ao funeral dele. Relatos no processo mostraram que Carl sofreu durante anos com ansiedade e depressão. Meses depois do crime, Carl se declarou culpado, mas disse que estava mentalmente doente. Um juiz o condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. 23 anos depois do assassinato, a história de Carl e Norman voltou a circular nas páginas de crimes em forma de alerta. Afinal, quais são os efeitos da humilhação na vida de uma pessoa? Então, os impactos de um acontecimento passado sobre o futuro pode ser dificuldades escolares, mal-estar nas relações, limitações das capacidades produtivas, suicídio
e até agressões graves e homicídio como forma de vingança. Casos de vingança alimentada já viraram temas de filmes. Em Kill Bill, volume 1, Uma Thurman interpreta uma assassina que quer mudar de vida. Ela foge, arruma um namorado e marca o casamento. Mas no dia da cerimônia, o pior acontece. Depois de 4 anos em coma, a noiva, deixada para morrer, vai atrás de todos que fizeram mal para ela. No caso de Carl Erickson, foram 50 anos de intenso rancor até que ele decidiu matar. Ele cumpre pena em um centro de detenção em Dakota do Sul desde 2012, sem possibilidade de liberdade condicional. Carl vai ficar preso pelo resto da vida. E são duas coisas que merecem ser analisadas. Como falou a Tina, tem gente que não consegue perdoar, guarda esse rancor e, obviamente, que passa a ter problemas. Perdão é uma coisa que é boa para quem perdoa, não só para quem recebe, como nós falamos aqui. Só que a outra coisa que tem que ser analisada é pelas pessoas que gostam de ficar humilhando os outros, que gostam de fazer brincadeira, sabe aquela coisinha que só você ri, que os outros riem, mas que a pessoa que está sendo humilhada não gosta? Quem disse que isso é engraçado? Isso é maldade, isso é uma coisa até que beira o mau caratismo, sabia disso? Vale para todos os jovens que estão me assistindo aqui agora. Se você tem que humilhar um amigo teu, coloca isso na cabeça, sério. Tempos modernos, tá? Se você tem que humilhar uma pessoa para arrancar riso dos outros, isso mostra que você, na verdade, é que está com um problema. Que você que está precisando de aceitação, mas você, infelizmente, está passando do lado do mau caratismo. Porque você não se importa em humilhar uma pessoa para ter aceitação dos outros. Então, pensa que não vale a pena.